sejam bem-vindos mais uma vez a este canal. A aula de hoje tem por objetivo a compreensão da importância do estudo da bioquímica a todos aqueles que se interessam pelo estudo da vida. Por que devemos estudar bioquímica? Krebs, em 1953, já nos deu a resposta, onde ele disse que qualquer um que pretenda ter mais que uma compreensão extremamente superficial da vida, em todas as suas diversas manifestações, necessita da bioquímica. Até porque bioquímica nada mais é que a química da vida. Como assim? Esta ciência está relacionada com os constituintes químicos das células vivas e com reações e processos que elas sofrem. Nesta figura, observamos o esquema de uma molécula e os elementos químicos que a compõem. Vemos aqui em cinza um elemento, em cinza mais escuro outro, amarelo outro elemento e em verde outro elemento químico. Muitos de vocês ainda podem querer me questionar, por exemplo, ok, professora, já entendemos que estudar bioquímica é importante, mas qual é o objetivo disso tudo? Como toda ciência, a bioquímica vem responder a questionamentos que surgiram no decorrer do tempo, como, por exemplo, quais são as estruturas químicas dos componentes dos organismos vivos? Como as interações levam à existência de estruturas macromoleculares organizadas? Células, tecidos, órgãos, como isso tudo consegue ser formado por moléculas? Como as reações químicas são controladas dentro das células vivas? Como os organismos conseguem extrair energia do seu ambiente para que permaneçam vivos? Que transformações químicas acompanham a reprodução, o envelhecimento e a morte celular? Vamos responder a todas essas questões aos poucos. Primeiro, é importante saber que todos os organismos vivos montam suas macromoléculas a partir dos mesmos tipos de subunidades. Depois, precisamos saber que, de acordo com a estrutura de uma macromolécula, a função biológica é determinada. E também precisamos compreender que cada ser vivo é definido pelo seu conjunto distinto de macromoléculas. São essas macromoléculas que vai diferenciar um ser vivo do outro. Nesta figura, observamos que as moléculas são formadas por átomos, que podem se repetir dentro da molécula de diversas formas. Nesta imagem, em vermelho, temos o átomo de oxigênio. Em cinza, átomos de carbono. E em azul, átomos de nitrogênio. Todos os átomos presentes no nosso planeta são encontrados na tabela periódica.
e aqueles presentes no corpo humano podem ser observados nesta imagem, com as suas respectivas porcentagens. Aqueles encontrados em maior quantidade são chamados de elementos principais, como oxigênio, carbono, hidrogênio e nitrogênio. Os elementos secundários são aqueles que estão em quantidades intermediárias. Cálcio, fósforo, potássio são alguns deles. Os oligoelementos são os que estão a menos de 0,2% no nosso organismo, como crômio, cobalto, cobre. E existem outros que, somados, dão aproximadamente 3,8%. Assim, podemos concluir que os átomos são organizados em moléculas, chamadas de inorgânicas, como água e sais minerais, e orgânicas. Todas essas moléculas são estudadas em bioquímica. Se nós formos ressaltar as moléculas orgânicas, poderemos classificá-las em carboidratos, aqui representados por uma molécula de glicose, que nos esclarece quais átomos formam os carboidratos: hidrogênio, carbono e oxigênio. Lipídios são aqui representados por um triglicerídeo, que também possui carbono, oxigênio e hidrogênio. Proteínas sendo representadas como união de aminoácidos. Podemos perceber, a partir desse esquema, que os aminoácidos também têm carbono, oxigênio e hidrogênio. Além destes, todo aminoácido também tem nitrogênio em sua composição. Por último, temos aqui uma molécula de DNA, conhecida como molécula da vida. Percebemos aqui que o DNA é nada mais, nada menos que uma molécula formada também por carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio. Aqui nós temos 4 tipos de moléculas com diferentes funções nos seres vivos, porém, composição química semelhante. O que diferencia uma da outra é a forma como esses elementos químicos estão organizados, o que vai diferenciá-las também em sua função. Para que fique bem clara a necessidade de se conhecer a química dos seres vivos, vamos ao nosso último gráfico desta aula. Observamos aqui uma célula vegetal, com todos os seus componentes. Ao ampliarmos seu material genético, sua membrana plasmática e sua parede celular, começamos a observar suas moléculas formadoras: cromatina, material genético, a membrana plasmática e a parede celular. Chamamos de nível 2 a estrutura das principais moléculas em evidência: DNA, proteína e celulose, um tipo de carboidrato. Já as unidades formadoras, os átomos, foram chamados de nível 1. Tais estruturas não são visíveis ao microscópio. A partir desta aula, espero que você tenha mais vontade, interesse e curiosidade para se aprofundar no estudo da química da vida.